Vamos montar a mesa redonda, cujo tema é a atuação do médico nefrologista na diálise, aspectos clínicos atuais. Convido doutora Cibele Jardim, graduada pela UFG, nefrologista do Corpo Clínico do HGG, nefrologista do Corpo Clínico da TRS e professora do curso de Medicina da Faculdade Unifam. Convido doutora Mariana Veloso, graduada em Medicina pela PUC Goiás, residência médica em Nefrologia pela USP, doutorado em Nefrogeriatria pela USP e médica nefrologista da Nefroclínica e professora da Faculdade de Medicina da UFG. Convido doutora Larissa Andrade, graduada em Medicina pela PUC Goiás, residência médica em Clínica Médica e Nefrologia pelo HGG, título de especialista em Nefrologia pela SBN, membro da Sociedade Goiana de Nefrologia, nefrologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Goiânia, e professora da disciplina de Nefrologia da Unifimes. Convido doutora Jerusa Oliveira, graduada em Medicina, mestrado em Medicina Tropical e Saúde Pública pela Universidade Federal de Goiás e atualmente médica nefrologista na Santa Casa da Misericórdia de Goiânia e na Universidade Federal de Goiás. Por fim, convido o Dr. Ciro Bruno Silveira Costa, médico nefrologista da Clínica TRS, título em Terapia Intensiva e vice-presidente do Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para ser o mediador da mesa redonda. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos nesse evento, e em especial desse time feminino aqui, né? Há um certo desequilíbrio aqui nessa mesa, mas eu acho que eu estou muito bem acompanhado, então quero agradecer às minhas 4 grandes colegas por ter topado esse desafio. A ideia deste momento é fazer um debate, né? Não vai ser uma aula formal, mas é um debate em que cada uma das minhas colegas vão contar um pouquinho da experiência individual com algumas inovações da nefrologia. Então, a gente vai discutir o conceito e aplicações da diálise incremental e decremental. A gente vai contar com o depoimento da doutora Jerusa, em que ela vai nos contar a experiência pessoal dela com as populações especiais em diálise. A gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações e indicações da hemodiálise diária. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre uma modalidade nova que entrou no rol da ANS recentemente, há cerca de 1 ano e meio, que é a hemodiafiltração, e que, sem dúvida, traz uma série de esperanças de melhoria de expectativa de vida e de qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, na sequência, eu vou começar exatamente deixando, primeiramente, todos à vontade. Assim, a ideia é que a gente faça discussões a cada 10 minutos e, no final, a gente abra para perguntas. Tá? Então, eu queria que a doutora Jerusa contasse para a gente um pouquinho sobre a experiência de como é tratar, lidar, conduzir casos de pessoas que têm um perfil epidemiológico muito particular. São eles os idosos, aqueles pacientes que estão em cuidados paliativos, mas que não têm ainda critérios de terminalidade e que, então, recebem a terapia de substituição renal, os portadores de câncer, né, as gestantes e as populações indígenas. Né? A doutora Jerusa é chefe da unidade de diálise do Hospital das Clínicas, da UFG, que é a unidade de referência para esse tipo de pessoas, né, de pacientes. Olá, quero agradecer a oportunidade, Cira, de fazer parte dessa mesa com pessoas que eu admiro, algumas minhas ex-alunas. Então, estou muito feliz de discutir isso. Então, vamos começar pelo meu calcanhar de Aquiles, né, que eu vivo te pedindo ajuda junto ao Ministério da Saúde, que é a questão da hemodiálise em gestantes. Como a doutora Viviane bem pontuou, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade de todo esse tratamento. Então, a hemodiálise em gestantes, para a gente promover uma sobrevida materno e fetal, principalmente fetal, é necessário que esse grupo seja submetido a uma dose mais intensa de hemodiálise. Então, são de 5 a 6 sessões durante a semana, com duração média
de pelo menos 21 horas semanais, sendo as melhores sobrevidas fetais, às vezes, com 46 horas semanais. Como conseguir isso no Sistema Único de Saúde? Eu não sei como funciona nas clínicas particulares, porque eu sou de uma unidade que trabalha única e exclusivamente com o SUS. Então, infelizmente, nessa população, um grande desafio que a gente tem é a questão da remuneração dessas sessões, que a gestante faz 24 sessões no mês e o SUS paga, no máximo, 18, e a gente sempre fica com esse prejuízo. Mas a qualidade do tratamento, principalmente numa instituição de ensino superior, a gente consegue manter, a custo, né, de retirada de outros lugares, vamos assim dizer, né? Então, a hemodiálise diária em gestante, ela promove o quê? O melhor controle pressórico, reduz o risco de polidrâmico, melhora a nutrição materna, faz com que esse neném chegue com um peso adequado ao nascimento, então reduz a chance do baixo peso, melhora a idade gestacional. Então, são realmente muitos benefícios. A enfermeira Nara Rubi, ela levantou para a gente, num trabalho no orientação acadêmica, 11 gestantes que passaram no nosso serviço de 2005 até 2021. As gestantes que tiveram mais chance de ter o neném nos braços, né, a sobrevida fetal, os nascidos vivos, foram aquelas que dialisaram mais de 18 horas semanais. Então, assim, a gente realmente precisa de uma política pública, né, doutora Viviane, para esse grupo de pacientes. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as gestantes? Parabéns. Ai, que ótimo que a gente tem o autor do trabalho aqui, ó. Sobre a população indígena. É a dificuldade, né, de atender os pacientes num país de dimensões continentais. E também tem a questão dos poucos indígenas que a gente já teve na nossa instituição também, da aceitação desse tratamento, né? Muitas vezes, a própria família prefere realmente levar esse paciente para ter o fim de vida de acordo com os rituais e as coisas que eles acreditam. Mas a minha colega do Maranhão, eles têm um programa de assistência bem legal a essas populações indígenas. Então, eu não sabia desse dado que a doutora Viviane apresentou, que nas policlínicas não tem nem nefrologista. É assim mesmo, gente? Sobre a fala da doutora Viviane. Só fala seu nome, da onde, por favor. Meu nome é Luiz Eduardo, sou enfermeiro nefrologista, sou da Policlínica de Quirinópolis, sou responsável técnico da Policlínica de Quirinópolis, estou no projeto da Policlínica em hemodiálise desde o começo. É um desafio muito grande, porque hoje, em hemodiálise, nós temos 4 policlínicas que atuam, 3 delas em cidades que realmente não têm serviço de TRS. Posse, noroeste goiano, pacientes enfrentavam mais de 300 quilômetros para dialisar. Quirinópolis, 200 quilômetros. Formosa tinha uma clínica, foi fechada pela vigilância, a gente conseguiu absorver esses pacientes. No início, realmente, algumas clínicas abriram sem nefrologistas, mas hoje a gente conseguiu reverter esse quadro. Todas as nossas clínicas hoje têm nefrologista, responsável técnico e plantonistas. Então, assim, a gente está melhorando, está em atuação. Eu gostaria de pedir a todos que levantassem a mão, que fossem da Policlínica. A gente fez um apanhado geral, veio equipe multi, veio enfermeiros. Então, assim, a gente está buscando a melhoria do serviço. Concordo que o Estado também deveria mostrar um pouco mais de subsídio, um pouco mais de ajuda com as clínicas já abertas.
mas as policlínicas veio para somar, não veio para ser concorrente das clínicas particulares. Igual a doutora Viviane falou, eu acho que não dá também para uma equipe só. Tem como todo mundo trabalhar unido e a gente está tentando trabalhar da melhor forma para dar o melhor para os nossos pacientes. Obrigado. Então, toda forma de amor vale a pena, né? Mas eu não estou falando de jeito nenhum em concorrência. O que eu lamento é que o Estado de Goiás, que sabia, né, da existência e da luta, né, de um tantão de clínica privada, não ter chamado essas clínicas, entendeu? Para fazer uma programação para que todos juntos pudéssemos interiorizar mais as clínicas de hemodiálise. A policlínica, ela é preciosa. Só que eu acho que, no lugar de ter uma hemodiálise funcionando com tratamento de água portátil, isso é proibido pela vigilância sanitária, que ela trabalhando, que ela iniciando sem a atenção especializada, é um tratamento extremamente específico, ela não tivesse reservado esse espaço, que eu acho que são 8 pontos, são 8 máquinas, 8 pontos. Essa sala poderia ter sido destinada a outro tratamento de reabilitação. Por exemplo, os sequelados de AVC, que também precisam. E deveria ter chamado, deveria ter respeitado essa parceria público-privada e ter chamado, né, a sociedade local, os prestadores de serviço deste Estado, para juntos, entendeu? Nós precisamos interiorizar um pouco mais o tratamento tialítico. Vocês precisam de fazer um planejamento, né? Eu vou dar um subsídio a vocês. Então, a gente está submetido ao SUS, às regras SUS, à vigilância sanitária, recebemos R$ 218 por mês por sessão, e as policlínicas estão com OS, que não é específica, tá, para esse tipo de tratamento. Ela tem 8 pontos. 8 pontos não resolve o problema da população. Não atende às regras e aos rituais da vigilância sanitária e recebe R$ 300 por sessão. Gente, alguma coisa está muito errada aí. Isso não pode estar certo. Cadê a parceria público-privada? Não funcionou, sabe? Isso me parece meio politiqueiro, eleitoreiro, e eu sou muito avessa a esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o governo do Estado tinha que usar a sala da policlínica para outro tipo de reabilitação que não seja tão específica quanto é a hemodiálise. Tem policlínica em Goianésia, lá tem uma clínica de hemodiálise imensa. Formosa fechou por falta de dinheiro, fechou, a vigilância sanitária interviu também, mas lá isso poderia ter sido revertido, se houvesse algum tipo de incentivo. Aonde mais tem? Quirinópolis. Quirinópolis é perto. Perto de onde, gente? Onde tem hemodiálise perto de Quirinópolis? Não sei, mas deixa eu só pedir a palavra. Assim, me desculpa, tá? Terminei. Assim, para a gente não fugir, nosso tempo é curto, só deixa eu fazer algumas considerações aqui. Primeiro, estou surpreso e feliz, né, de um número enorme de participantes sejam de colegas, né, das policlínicas, né. Eu não gostaria que a gente dedicasse tempo a uma discussão que não está sob nossa governança. Eu acho que essas diferenças, elas provam uma coisa: o nosso sistema de saúde ele não está bem planejado, porque iniciativas que, sem dúvida nenhuma, estão beneficiando uma série de pacientes, ou foram mal planejadas em alguns casos, e eu acho que todos concordam que abrir uma policlínica numa cidade que já tem uma clínica de diálise
me parece desperdício de dinheiro público. A sociedade civil não foi chamada, a Sociedade Brasileira de Nefrologia não foi chamada. Então, isso que é o que acontece ao longo dos anos na nefrologia, na cardiologia, na oncologia, né? Quantas vezes a gente viu projetos gigantescos surgirem para atender demandas políticas, né? Eu acho que não cabe nesse fórum a gente discutir isso. E em nome da organização, agradeço a presença de todos, né? Assim, as opiniões são bem-vindas, não quero aqui também tolher a opinião de ninguém, mas eu gostaria que a gente voltasse o foco aqui para a nossa abordagem. Então, agora eu quero comentar um pouquinho o que eu chamo da sorologia da discórdia. Tem alguém da Anvisa? Então, é outra coisa, né? Quando a gente tem uma sorologia atípica, o que eu chamo de sorologia da discórdia? Aquele paciente hepatite B, que é todo negativo, mas vem com anti-HBC positivo. Então, a gente sabe, assim, sendo acadêmicos, que para esse tipo de paciente, o ideal é que você faça uso único até definir melhor o quadro. Mas quem paga esse uso único, doutora Viviane? Fica a pergunta, porque para você cobrar hepatite B e uso único de capilar e linhas venosas e arteriais, você tem que ter obrigatoriamente o HBsAg positivo. Então, assim, vou falar para vocês da minha experiência no HC. Há muito tempo atrás, quando a gente não tinha acesso ao DNA do HBV, a gente fazia o anti-HBe e o HBeAg e a gente não segregava esse paciente. Então, ele ficava na sala branca e fazia reuso, mesmo correndo o risco de estar no que a gente chama numa janela imunológica. Mas, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, nenhum surto de hepatite B. Agora que a gente tem essa parceria com o LACEN, a gente sempre solicita, além do HBeAg, o anti-HBe, o DNA para o vírus B. E, uma vez sendo negativo, eu vou te falar, os meus 2 últimos pacientes com essa sorologia atípica, graças a Deus, eles também vieram com o HBV DNA negativo. Temos alguma resposta do Ministério da Saúde, Ciro? A Jerusa acha que eu sou o ministro da Saúde. Eu já avisei para ela que eu não sou. Mas só pegando o gancho, assim, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, há vários anos, né, eu estou na diretoria pela 3ª vez, a gente tem demandado o Ministério da Saúde para soluções relacionadas tanto a gestantes quanto a essa situação da sorologia negativa, sorologia indefinida, né, para hepatite B. É um desafio, porque nem SUS, nem operadoras de saúde contemplam essa situação, e a gente fica numa incerteza, porque se você considera que o paciente, quando o PCR vem negativo e coloca ele na sala branca, mas, porventura, em algum momento ele reativa e provoca um acidente e infecta 2, 3, 4 pacientes na sala branca, você está com um problema gigantesco na mão. Por outro lado, se você pega esse paciente, coloca ele na sala amarela dos pacientes com hepatite B, e ele não tinha, e ele pega, você também está prejudicando. Então, vejam, de novo, assim, o mundo que a gente habita, né, todos nós aqui, como o próprio sistema não traz as soluções. Se eu tiver uma gestante na minha clínica, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar para ela tratar adequadamente? Porque se eu não fizer isso, eu posso ser acusado de estar indicando um tratamento equivocado. Então, são os desafios que a gente está buscando as soluções, né? Eu gostaria muito que o Ciro fosse nosso ministro da Saúde, mas ele é somente a minha voz lá em Brasília. Mas eu tenho cobrado mesmo, coitado. E, por último, né, falar um pouquinho sobre idosos, paliativos. Então, o que eu observo muito no Hospital das Clínicas? Chega para mim lá na sala de hemodiálise, às vezes, um paciente idoso, com neoplasia, com cirrose hepática associada, com fração de ejeção de 20, com dose alta de dobuta. Aconteceu mês passado da gente ter uma parada com um paciente desse tipo. Acaba que traumatiza os outros pacientes que estão bem. Então, eu acho esse um grande desafio também da gente avaliar a indicação de hemodiálise nesses pacientes que, às vezes, seria melhor a gente indicar o cuidado paliativo. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu acredito que a gente vai ter uma melhor resolução desses casos quando os nefrologistas ficarem mais
especialistas também em cuidados paliativos, e não ficar dependendo, às vezes, né, de um segundo médico para dar esse aval para a gente, né, com segurança. E também, assim, sobre uma outra população que vem crescendo também lá no meu serviço, é a questão da falência de acesso. Então, esses pacientes, muitas vezes, a gente também tem que trabalhar essa questão do cuidado paliativista, porque uma vez documentado que não tem mais como você passar um catéter, às vezes a gente quer que a vascular faça um milagre, né? Não, inventem essas coisas que a gente vê em Grey's Anatomy, por exemplo, um acesso assim. Principalmente, às vezes, o paciente é jovem, né, gente? Porque quando é um idoso é fácil. Mas a gente, infelizmente, já teve uma paciente com seus 30 e poucos anos que fazia hemodiálise com a gente desde criança, falando, pelo amor de Deus, arruma um local para fazer hemodiálise em mim. Então, assim, é triste também, né? Então, eu entendo que, realmente, a gente precisa dessa visão, às vezes, mais holística, que falta no nefrologista, porque a gente está muito acostumado, e a gente sai da nossa residência muito preparado para trabalhar o quê? Com métricas de qualidade, né? E, às vezes, a gente tem dificuldade de manejar esse tipo de paciente, que, às vezes, a gente cria até um vínculo, né, emocional mesmo, 3 vezes na semana, durante vários anos, né, até de aceitar trabalhar com tranquilidade e segurança esse tipo de paciente. Alguém quer falar alguma coisa? Pegando o gancho, né, nessa população especial, que eu parto para a discussão das novas modalidades de tratamento que permitem que a gente faça cada vez mais individualização do tratamento, né? Quando eu terminei a residência, idoso, jovem, homem, mulher, recebiam uma receitinha de bolo. O senhor vai fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. E essa receita mudou. Hoje a gente consegue adaptar isso a depender da característica e do perfil do paciente, né? Trazendo muitas vezes até economia para o sistema. Então, gostaria que a doutora Larissa falasse um pouquinho para a gente sobre conceitos e indicações da diálise incremental e da diálise decremental. Primeiramente, bom dia. Parabenizar a equipe organizadora do evento, um evento maravilhoso, e agradecer o convite de estar aqui ao lado de pessoas que eu admiro tanto, ex-chefes de residência, falando de um tema que eu gosto muito, diálise incremental e decremental, e é exatamente isso que o Dr. Ciro colocou, é a individualização e a personalização da hemodiálise. Aquilo que até alguns anos era frio, sem uma receita de bolo, independente do paciente, hoje a gente consegue colocar mais humanização e mais individualização. Cada paciente vai ter a sua prescrição individual e particular de acordo com as suas necessidades e com as suas características, e não mais como o livro colocava antes, como os guidelines colocavam antes, que todo paciente deveria fazer obrigatoriamente hemodiálise 3 vezes por semana, no mínimo de 3 horas e meia, 4 horas, para ele ficar bem dialisado. Então, surge nessa perspectiva da medicina moderna, que fala-se tanto em individualizar os tratamentos, eu acho que em todas as áreas, surge esse conceito de diálise incremental, que é o ajuste da minha dose de diálise de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade do meu paciente. E aí eu vou usar para calcular a dose da hemodiálise a função renal residual do meu paciente. A gente sabe que quando o paciente entra em hemodiálise, ele tem uma função residual maior, com o tempo de hemodiálise, essa função renal vai reduzindo. E aí entra essa individualização, essa avaliação constante. Eu preciso estar atento ao meu paciente, eu preciso conversar, eu preciso examinar meu paciente frequentemente para eu fazer esses ajustes constantes. Então, meu paciente não vai ficar mais 3 meses com a mesma prescrição. Não, pode ser que ele dialise 15 dias de um jeito, daqui 15 dias você já precisa aumentar tempo, aumentar a frequência de sessão.
enfatizando o conceito, então, a gente tem diálise incremental, todo paciente que vai dialisar menos de 3 vezes por semana, por uma frequência menor ou um tempo menor. Habitualmente, as sessões são de 3 vezes por semana, 3 horas e meia, 4 horas. Todo paciente que dialisa menos que isso, a gente chama de prescrição alternativa, que pode ser tanto incremental, quando o paciente está começando a hemodiálise, ou decremental, no sentido oposto, que é o que a doutora Jerusa acabou de falar. Quando eu quero descalonar o meu tratamento por algum motivo. O paciente está recuperando parcialmente função renal, eu vejo que ele aumentou o débito urinário, vejo que ele não precisa mais daquela dose, então eu ajusto a dose de acordo com a minha necessidade. Ou então, meu paciente é um paciente muito idoso, muito frágil, com múltiplas comorbidades, que está indo toda a sessão na hemodiálise, está passando mal, não está tolerando, mas, ao mesmo tempo, embora ele tenha múltiplas comorbidades, é um paciente que está ganhando, até pela fase final da vida, está ganhando pouco peso, quase não está comendo. Então, esse perfil de paciente, eu posso reduzir ou o tempo ou a frequência, e aí o que os estudos mostram, que eu vou usar como critério de escolha para definir essa prescrição as características mesmo do paciente. Então, tem paciente que é melhor ele ir 3 vezes na semana e fazer menos tempo, e tem outros que é melhor para ele se sente melhor ir menos vezes no centro de hemodiálise. Então, as características individuais do paciente que vão determinar qual critério eu vou usar para fazer esse ajuste prescricional. E quem seriam, então, os candidatos ideais para eu fazer uma diálise incremental, principalmente nesse início que o paciente tem uma função residual maior. Então, é aquele paciente, gente, que vai ter um débito urinário geralmente maior que 500 ml por dia, o paciente que vai ganhar pouco peso em 48 horas, a literatura coloca menos que 5% do peso seco, ou quando coloca em número entre 2 a 2,5 kg, em 48 a 72 horas, os pacientes que vão ter poucos sintomas cardiorrespiratórios nesse período interdialítico, então ele fica 2 dias sem dialisar, tem pouca dispneia, tem pouco edema, não tem dispneia paroxística noturna, é um paciente que fica bem, embora ele dialise com uma frequência menor. O paciente que tem um potássio bom, um fósforo bom, que tem uma anemia, mas que é uma anemia controlada, que está respondendo bem ao tratamento, um paciente que está bem nutrido, que não está hipercatabólico, e um paciente que não está internando com frequência. Isso, quando eu falo de diálise incremental, no começo, o meu paciente ainda está em tratamento conservador, e eu vou indicar terapia de substituição renal para ele. Nesse grupo, com essas características que eu citei, a gente poderia pensar em começar uma diálise mais tranquila, de acordo com as necessidades daquele paciente. E o que os estudos mostram é que esses pacientes, com esse perfil, quando eu começo diálise incremental, seja 2 vezes ou 3 vezes com tempo reduzido, eles não morrem mais do que os pacientes que fazem 3 vezes por semana com tempo habitual. Isso é o mais bacana, porque a gente, enquanto nefrologista, a gente luta para quê? Para garantir uma qualidade de vida boa para os nossos pacientes e um tempo de vida maior. Então, eu lembro que, quando eu comecei a residência, eu tinha uma chefe que falava muito que, na época dela, o paciente começava a hemodiálise, na época da residência dela, né? O paciente começava a hemodiálise e a expectativa de vida dele era 10 anos. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ver pacientes bem nas clínicas de hemodiálise com uma qualidade de vida boa por muito mais tempo, graças a essa individualização e essa humanização do tratamento que a gente vem dando para os nossos pacientes. Além de melhorar a qualidade de vida dele, os estudos mostram, e de preservar a função renal residual, que é ótimo para moléculas grandes e médias que a gente não consegue remover na hemodiálise, a gente tem uma permanência de função residual por mais tempo, uma qualidade de vida melhor relatada por parte dos pacientes e uma melhor aceitação ao tratamento. Isso é fundamental. Tem muita gente da equipe multi aqui, e eles sabem que o paciente, quando ele começa a hemodiálise, o tratamento de substituição renal, ele muitas vezes tem aquela fase de negação, que ele não aceita o tratamento, ele se revolta com o diagnóstico e ele acha que,
por ele estar naquela condição, a vida dele acabou. Então, quando a gente faz esses esquemas alternativos de prescrição, a gente consegue garantir uma melhor aderência e uma melhor aceitação do paciente. Em contrapartida, aquele vovozinho, aqueles pacientes mais fragilizados, que já estão em diálise há muito tempo, que estão intercorrendo muito, quando eu descalono a terapia deles, quando eu reduzo o tempo ou reduzo frequência, os estudos também mostram que, por eu reduzir frequência ou tempo, esses pacientes não vão morrer mais. E, pelo contrário, os últimos estudos têm mostrado que eles até internam menos. Porque se ele vai menos na clínica, se ele faz uma diálise de acordo com a necessidade dele, a chance dele intercorrer na sessão é menor. Então, eventualmente, eu vou internar menos esse paciente e eu vou ter menos complicação, principalmente infecciosa, com relação a acessos. Então, é isso, gente. Eu acho que a grande mensagem é essa, a humanização e a individualização das nossas prescrições de hemodiálise de acordo com as necessidades diárias e individuais de cada paciente. E aí é claro que o nefrologista ganha um cenário muito importante nisso, né? Porque não dá para simplesmente ele deixar a prescrição por conta da enfermagem, né? Eu preciso conversar com o meu paciente, saber o tanto que ele está urinando, saber se ele está tendo sintomas e examiná-lo frequentemente. Alguma consideração? Excelente sua fala. Queria te dar os parabéns. A minha dúvida é o seguinte: quando a gente começa com uma dose reduzida de hemodiálise 2 vezes na semana, e depois você tem que fazer esse ajuste, aumentar a frequência, aumentar o tempo, você lida com a não aderência e a revolta do paciente? Porque o que eu observo lá no HC é que, quando chega para mim um paciente que estava dialisando 3 horas, e o fósforo está alto, e a gente precisa aumentar o tempo de diálise, sempre tem aquela reclamação e aquela dificuldade de aderência ao tratamento. Perfeito, Jerusa. É exatamente isso. Isso acontece realmente com frequência. Na verdade, é um ponto negativo que a literatura coloca dessas modalidades prescricionais, porque uma vez que eu começo com uma terapia com frequência reduzida, dose reduzida, eu tenho dificuldade depois de aumentar essa dose quando o paciente precisa, e aí entra a relação médico-paciente. Então, o que a literatura coloca e o que eu percebo na minha prática é isso. Se eu tenho uma boa relação médico-paciente, se o paciente tem plena noção do tratamento dele, dos objetivos com aquele tratamento, fica mais fácil eu conseguir convencê-lo. E outra coisa é trazer a família para o nosso lado. Então, se eu tenho um apoio, uma rede de apoio, uma família que me ajuda nessas condutas, o paciente tende a ter uma aceitação maior. Então, o que eu costumo fazer é, eu sempre falo para os meus pacientes, não existe regra. A sua prescrição é de acordo com a sua necessidade. Hoje, nós vamos fazer assim, vou descalonar sua terapia, porque o senhor está urinando bem, mas se daqui 1 semana eu ver que isso não está dando certo, eu vou voltar atrás, porque isso vai alterar a mortalidade do paciente, ele ficar subdializado, a gente sabe que vai causar aumento de hipertrofia de ventrículo esquerdo, remodelamento cardíaco, os nossos pacientes já têm um risco cardiovascular aumentado, então eles vão morrer muito mais por estarem mal dialisados. E aí é explicar na linguagem do paciente tudo o que pode acontecer mesmo para que ele tenha uma boa aderência. Eu acho que eu só vou aderir a qualquer tratamento, isso seja na nefrologia, na pneumo, em qualquer especialidade, se eu tenho noção do que aquela doença me causa e se eu sei o real benefício do tratamento para mim. Quem aqui tem paciente que faz incremental? E decremental? Bacana. E lembrar que esse conceito de incremental e decremental não é só para hemodiálise. Dá para fazer isso com a diálise peritoneal com muita tranquilidade também. Quer fazer pergunta? Só uma ressalva. Eu sou nutricionista e acho que depois do inferno que o nefrologista vive é a vez do nutricionista. Com certeza. No trabalho
trabalho de humanização, principalmente nessa primeira fase, ele é muito importante. Então, uma estratégia que eu utilizo aos pacientes que estão adentrando a todo esse cenário, que é tudo novo, né, é aproximar o protocolo dietético da realidade deles. Porque, lógico, se eu for, de fato, trabalhar como se ele fosse realmente ali um paciente renal, eu não vou conseguir. Porque a gente sabe que são muitas restrições e etc. Então, trabalhar, porque independentemente, qualquer intervenção que o nutricionista faça, já vai ser um grande avanço ali para futuramente ele ter uma boa adesão aí no processo dialítico dele, né? Então eu tento me aproximar da realidade dele, claro, respeitando os princípios da nutrição, trabalhar a questão da qualidade, da quantidade, mas trazer um pouco da regionalidade, da cultura dele. Recentemente a gente admitiu um paciente que ele era do Nordeste, né? Está morando aqui, então a cultura dele lá é muito diferente. Então, por exemplo, o café da manhã dele é arroz, feijão, carne. Então, eu colocar lá uma dieta trabalhando as questões, né, dos fatores impeditivos, ele não vai aderir. Então, vai ser uma cascada de situações negativas para toda a equipe. Então, eu procuro me aproximar. Claro, eu tenho que fazer um trabalho muito rápido, não é um paciente qualquer, mas justamente trabalhar essa questão da humanização. Né? Então, a nutrição ela tem um papel assim, de suma importância, principalmente nessa primeira fase, em relação a esse trabalho de humanização. Trazer um pouco ali das questões regionais, culturais do paciente, mas, obviamente, trabalhando ele essa questão do que ele vai viver no resto da vida. Qual é o seu nome? Natália, assim, eu acho que é muito pertinente a sua consideração, né? Assim, nós da TRS acreditamos, e eu tenho certeza que as minhas colegas também, que a abordagem ela tem que ser multiprofissional, né? Porque não se trata simplesmente de filtrar o sangue, né? Tantas vezes e tantas horas por semana. Então, o psicólogo nesse momento é fundamental para ajudar no processo de luto, quando o paciente está entrando. Imagine uma pessoa, um idoso lúcido, né, que é o que a gente lida todo dia, que de repente recebe o convite a diminuir o número de sessões. Pode ser que ele não queira, ele vai querer saber por quê. Aí você falou, não, imagina ele interpretar que o fim da vida dele está próximo e que talvez ele não precise mais de 3. Então são lutos muito diferentes e para que a gente consiga, de fato, abordar o paciente como um todo, a gente vai precisar do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo e do médico, né? Eu acho que a questão da diálise incremental e decremental, na minha opinião, é o estado da arte do cuidado nefrológico do paciente, porque são muitos aspectos. Às vezes, um fósforo alto impede que você faça essa abordagem que vai trazer um benefício de qualidade de vida e talvez o nutricionista ajude a resolver. Então, sem dúvida nenhuma, como eu disse, é o estado da arte do cuidado nefrológico, né? Dando sequência, a Larissa comentou... Você terminou? Ela comentou uma coisa bacana, que eu vou pegar o gancho para passar para a nossa próxima convidada, que é a questão da diálise das moléculas, né? Que a hemodiálise tradicional não consegue filtrar, retirar todo tipo de molécula. E aí surge, então, a hemodiafiltração, que é um tipo de terapia de substituição renal que vem com a proposta de resolver esse problema. Então, eu gostaria que a Mariana falasse um pouquinho sobre a hemodiafiltração. Sem dúvida, existe um desafio gigantesco, que é tornar esse tratamento acessível, ele é muito caro, né? E gostaria que a Mariana também comentasse um pouquinho sobre esse desafio, né? Como fazer chegar àqueles que precisam uma modalidade que é, pelo menos, o dobro do custo, né? Oi, gente. Bom dia a todos. Bom, é um prazer estar aqui entre colegas. Gostaria de parabenizar a TRS. Eu espero que esse seja o primeiro de vários outros eventos que estarão por vir. E eu vou falar hoje um pouco sobre HDF, hemodiafiltração. Quem aqui tem contato com hemodiafiltração? Só para eu ter uma noção. Tá. Então, eu vou começar sobre o conceito realmente de HDF. O que é isso? Quando nós falamos sobre HDF, ela possui 2 princípios físicos.
o clearance difusivo e o clearance convectivo. O que é isso? Quando o meu paciente faz lá diálise clássica, convencional, tem o acesso vascular dele, a máquina puxa o sangue, esse sangue entra em contato com o nosso filtro, que é o capilar, que tem uma membrana semipermeável, poros pequenos, e através de uma diferença de concentração, o sangue do meu paciente, que está rico em toxinas urêmicas, ele atravessa para o banho, que está pobre em toxinas urêmicas. Isso aqui é o quê? É uma técnica difusiva. O que a HDF agrega? Ela agrega a técnica convectiva. Então, o fluxo de sangue, quando entra em contato com o capilar ele é de alto fluxo, ele tem uma membrana semipermeável com poros maiores. Então, existe um gradiente de pressão transmembrana que exerce um arraste dessas moléculas maiores que a hemodiálise clássica ela não consegue. Bom, além disso, por conta desses poros maiores e dessa força de arraste, ela consegue remover um valor maior de ultrafiltração. Então, quando o meu paciente faz a hemoclássica, ele retira ali 3, 4, 5 litros de ultrafiltração. Na HDF de alto fluxo, o ideal é ele retirar 23 litros ao longo de 4 horas. Tá? Por que esse valor de 23 litros? Porque esse valor que há a comprovação científica de reduzir a mortalidade cardiovascular. E como que consegue esse valor? Bom, o cálculo básico é 20 a 25% do fluxo de sangue do paciente. Tá? Para isso, eu tenho que ter um acesso vascular bom. Ele precisa fazer, normalmente, 4 horas de sessão, uma agulha boa, uma anticoagulação adequada. Tá certo? E aí, eu gero esse volume em grande quantidade, por isso que ela chama HDF de alto fluxo. Bom, esse paciente não pode ficar sem 23 litros do corpo, certo? Então, como que eu faço uma reposição? Existe um fluxo de reposição que é feito idealmente após o capilar. E qual que é a beleza dessa máquina, né? Quando nós falamos de hemodiafiltração online, o banho que entra para esse paciente não é um banho qualquer. É um fluxo de reposição extremamente limpo, uma água limpa. Por isso que, quando nós usamos esse critério online, é que a máquina produz o banho durante a sessão de hemodiafiltração. Então, a máquina puxa a água que vem do looping de máquinas, entra em contato com o banho que está ali pela B-bag, e ela passa em 2 filtros, que são chamados diasafes. O que são diasafes? São filtros retentores de endotoxinas. Então, quando ela passa pelo primeiro diasafe, ela já tem que sair ali como uma água ultra pura, ou seja, menor do que 0,1 unidades formadoras de colônia e menor do que 0,03 em relação a endotoxinas. Quando ela passa no segundo diasafe, eu tenho uma água asséptica e apirogênica. E é esse banho que retorna para o meu paciente. Tá? Então, essa técnica surgiu lá nos anos 2000, foi criando uma relevância científica, até que, em março de 2021, nós fomos contemplados com a notícia que ela entrou no rol da ANS. Antes, ela era limitada a quê? A centros de pesquisa, grandes centros urbanos, nós não tínhamos contato com isso. E quando entrou no rol da ANS, o que aconteceu? Os convênios começaram, alguns, né, a cobrar o quê? Protocolos, relatórios sobre o porquê e como esses pacientes serão inseridos. A ANS, ela não falou quem é o paciente que vai se beneficiar, tá? Idealmente, todos podem se beneficiar. Só que é isso que o Ciro comentou. A HDF, a máquina é mais cara, o capilar é de alto fluxo, descartável, as linhas são descartáveis, ou seja, é uma terapia cara. E a gente sabe que no nosso cenário atual não, assim, é inviável economicamente ainda contemplar todos esses pacientes. Então, de forma assim, simples, quais são as principais evidências científicas que nós temos para HDF?
A principal, gente, é a mortalidade cardiovascular, tá? Existem vários estudos que comprovam isso, inclusive revisão da Cochrane, que houve uma redução de mortalidade para quem? IAM fatal, não fatal e AVC. Tá? Então, aquele paciente que a gente sabe que ele tem vários fatores de risco, lógico, o nosso paciente em diálise já é um alto risco cardiovascular, mas aquele que tem uma insuficiência cardíaca, enfim, vários outros fatores, ele realmente vai se contemplar mais para a HDF. Além disso, quais são as outras evidências que existem, né? Bom, redução do número de infecções, uma vez que a água é uma água ultra pura. Quando eu falo em um capilar de alto fluxo, ele remove moléculas médias. Então, remove mais beta-2 microglobulina, que é relacionada à inflamação, à amiloidose, mortalidade cardiovascular. Ele remove mais citocinas inflamatórias, permite um melhor controle de anemia. O banho desse paciente, quando eu tenho um fluxo de reposição pós-capilar, ele perde calor no circuito extracorpóreo da máquina, então ele chega mais frio. E isso a gente percebe uma redução de instabilidade hemodinâmica durante a sessão. Então, o que eu tenho? Eu tenho um paciente menos inflamado, com melhor anemia, tá? Com uma maior remoção de toxinas urêmicas, ou seja, como que isso é visto na prática e até com comprovação científica? Eu tenho uma melhor disposição após o término da sessão de HDF. Então, na minha experiência pessoal, eu tenho uma paciente que ela já realizou 2 transplantes, ela nasceu com uma doença renal crônica, né? E assim, ela praticamente engatinhou com sonda vesical de demora. Então, ela enfrenta a doença renal desde que nasceu. E quando ela realizou a sessão de HDF, nessa semana, ela conseguiu nadar após a sessão, que era uma coisa que, assim, ela falava que quando ela terminava uma diálise convencional, ela ficava destruída, que é uma coisa que a gente, infelizmente, vê muito, né? Os pacientes relatam que, assim, nossa, parece que eu corri uma maratona. Com a HDF, parece que realmente isso melhora. Agora, a minha impressão pessoal é que há realmente uma melhora, assim, importante nos primeiros 3 a 6 meses. Depois, eles já não relatam tanto, assim, uma melhora considerável. Não sei se eles se acostumam com isso, enfim, assim, isso é uma experiência pessoal minha mesma. Eu acho que a grande diferença que a gente vê são nos primeiros 6 meses. Quem faz HDF aqui? A Mariana perguntou, mas eu não TRS. Vocês também? Minha pergunta, então, é para o doutor Júlio. Doutor Júlio, como é a remuneração da HDF? Eu sou uma pessoa super preocupada realmente com os custos, né? Então, assim, como é a remuneração na prática? Eu posso passar essa pergunta para o Ciro? Ele sabe isso muito mais que eu. Na verdade, a gente está em fase de negociação com a maioria das operadoras, né? Mas, de fato, assim, hoje o valor da remuneração tem girado 100% acima da hemodiálise, né? É o dobro mesmo, né? Dobro, às vezes até um pouquinho mais, a depender da operadora. Então, é um tratamento bastante oneroso, né? Por mais que haja evidência, né, e é irrefutável o benefício da terapia, eu fico bastante preocupado, né, com a desigualdade que isso vai provocar, porque você vai, daqui a pouco, ter uma situação em que nas clínicas as operadoras vão custear, porque está no ROS, são obrigadas, elas vão ter que fazer isso, e os pacientes do SUS vão estar, em tese, fazendo uma modalidade que é pior, né? As soluções são, porque já existem capilares de hemodiálise prometendo desfechos semelhantes, né? Na TRS até está testando um capilar desse, né? Que talvez traga um impacto em termos de custo menor do que a da HDF, né?
Isso é especialmente utilizado nos Estados Unidos, que, curiosamente, praticamente não tem HDF. Né? HDF é muito forte na Europa, na Ásia. Nos Estados Unidos é muito baixo o número de pacientes em HDF. Não é uma modalidade que caiu no gosto do americano. Existem questões regulatórias envolvendo isso. Então, há essa expectativa, né, de que novos capilares possam, de fato, conseguir retirar essas moléculas e trazer o benefício que a HDF está trazendo. Né? Mas ainda é um desafio. Né? A TRS tem um número muito pequeno de pacientes em HDF. Né? Acho que a gente não tem nem condição de falar a experiência pessoal ainda. Né? A Mari tem um pouquinho mais, ela já conseguiu vivenciar isso melhor. Por fim, e não menos importante, a gente comentou da diálise incremental e decremental. Né? Mas hoje também a gente tem condição de dialisar o paciente, tem indicações para dialisar o paciente diariamente. Né? E eu queria então que a Cibele comentasse um pouquinho sobre isso, para finalizar. Sobre os Estados Unidos, eu tenho a minha opinião formada, porque é um país extremamente capitalista, entendeu? E tudo é trabalhado no custo. Então, jamais vai aderir, porque realmente Bom dia. Quero agradecer ao Ciro pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui ao lado de pessoas que eu admiro tanto. O Ciro me convidou, então, para falar um pouco sobre a questão da hemodiálise diária. Então, a gente falou um pouco da incremental e decremental, a Mariana da HDF. A hemodiálise diária, ela vem porque o que começou a se perceber é que aquela prescrição, que é, né, o bolo, né, 3 vezes na semana, 4 horas, alguns pacientes não tinham tanto benefício. Começou a haver uma série de complicações, não só durante a diálise, mas no pós-diálise. Então, aqueles pacientes que ganhavam muito peso, né, e tinham intercorrências durante a diálise, mesmo já com ajuste prescricional, a questão da nutrição também junto, bem feita, esse paciente ainda não conseguia fazer a diálise de maneira adequada por esse ganho e essa intercorrência. Paciente, às vezes, hipertenso, uma hipertensão também, que mesmo com todo o ajuste do antihipertensivo, da parte nutricional, esse paciente com essa diálise convencional não estava tendo benefício, né? A gente via também as intercorrências, o paciente permanecia hipertenso. Pacientes com doença mineral óssea, hiperfosfatemia também refratários. Então, esses pacientes com insuficiência cardíaca, que tem muita intercorrência durante a sessão de hemodiálise clássica, esse grupo de pacientes, então, começou-se a ver que eles, com essa hemodiálise clássica, talvez os benefícios estavam cada vez menores. E aí viu-se a questão da hemodiálise diária. Então, a gente tem populações especiais, como as gestantes, que já faziam, né? Então, é uma hemodiálise que é feita, geralmente, 6 vezes por semana, com tempo reduzido. E aí, essas pessoas, né, essas populações especiais que têm essas questões que eu disse, começaram a se beneficiar. Por quê? Se a gente tem uma hemodiálise feita todos os dias, a gente tem uma diminuição da concentração das toxinas urêmicas. Né? Então, esse paciente ele não vai ficar 48 até 72 horas sem dialisar. Então, os níveis de toxina urêmica nesse paciente, quando ele vai começar a dialisar, vão estar bem menores. Então, a gente vai ter uma oscilação muito menor dessas toxinas nesses pacientes. A gente vai conseguir, dessa maneira, ter uma remoção melhor das toxinas, a questão do fósforo, potássio desses pacientes. As intercorrências interdialíticas vão estar menores, porque o paciente vai ganhar menos peso, né? E, com isso, percebeu que esse paciente vai ter uma melhora na qualidade de vida, controle da hipertensão, né? O ganho interdialítico ele é menor, porque eu vou dialisar ele todos os dias. Então, a hemodiálise diária, hoje, ela está bem estabelecida, né? A gente consegue fazer com alguns planos. No SUS, a gente ainda não consegue fazer todos os dias essa hemodiálise, mas a gente viu benefícios, e aí, ao longo do tempo, percebeu-se realmente não só a melhora da questão dos exames, da parte de toxina urêmica, fósforo, do ganho interdialítico, de controle pressórico, mas a gente viu a questão da qualidade de vida do paciente, esse paciente muito mais disposto, a questão da adequação de horários, então o paciente, às vezes, muito mais produtivo, né? Porque se o paciente vai
num turno de 4 horas, né, durante a sessão, a gente sabe que o paciente tem que chegar antes, tem um tempo depois. Então, às vezes, esse paciente ele não conseguia, do ponto de vista profissional mesmo, adequar o trabalho dele às sessões. Então, com a hemodiálise diária, a gente tem um menor tempo, então esse paciente também consegue fazer uma adequação maior. Então, isso foi percebido, alguns estudos mostraram isso em relação à diária. E a questão também da qualidade de vida que eu falei, dos pacientes terem menos intercorrências durante a sessão, né? Então, acho que é uma questão... A gente vê, tem vários pacientes que estão em hemodiálise diária, a gente consegue ver essa melhora, né? Bom, pessoal, a gente está um pouquinho atrasado. Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade. Fazer essa avaliação, se ele vai começar, né, o nefrologista fazer essa avaliação, se ele começa com 3 sessões por semana, com 3 horas, ou só 2 sessões. No caso, esse paciente não poderia ser feita uma avaliação para ele iniciar com a peritoneal? Poderia. As diálises, as modalidades de hemodiálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, elas são modalidades complementares. Não existe uma terapia melhor do que a outra e cada paciente vai se beneficiar mais de uma ou outra a depender das suas características. Então, tem centros que não têm diálise peritoneal disponível. Então, ele vai logo para a hemo por falta de oportunidade. O paciente que tem diurese residual, né, Ciro, a gente fala que é o melhor perfil de paciente para diálise peritoneal. Inclusive, em outros centros, fora do Brasil, porque no Brasil a gente faz pouco ainda diálise peritoneal, mas essa transição, geralmente, realmente, ela é preferida pela diálise peritoneal, até para preservação de acessos. E aí, quando a diálise peritoneal começa a não dar mais tanto resultado, porque o paciente, com o tempo de terapia, ele vai perdendo essa função renal residual, e aí vai ficando difícil manter, principalmente, controle volêmico na diálise peritoneal. E aí, quando eu chego nesse estágio, eu migro o paciente para hemodiálise. Isso é o cenário ideal, o mundo perfeito, desde que o paciente não tenha contraindicações para diálise peritoneal. Grandes cirurgias, que contraindique realmente o procedimento. Mas é o mundo ideal. Falência de acesso. Exatamente. Aí a gente volta na palestra da doutora Viviane, né? A importância da atenção secundária, desse paciente ser começado a ser preparado na atenção secundária. Primeiro, a gente tentar evitar a progressão da doença, né, desacelerar essa progressão da doença renal crônica. E não o paciente chegar para a gente, igual chega demais no meu consultório, que eu acho que deve ser uma realidade de toda a mesa aqui, paciente precisando de terapia de substituição renal para ontem de ontem. Então, assim, justamente. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio, né, a gente chegar mais cedo nesses pacientes para fazer todo esse processo de educação do paciente, né, ele chegar mais preparado, a gente evoluir agora a nefrologia para essa questão dos cuidados paliativos, que eu acho que realmente também é muito importante, porque terapias boas, né, a gente tem. E trabalhar a questão do custo, da remuneração, do pagamento, como tornar isso sustentável e viável, tanto no SUS como nos planos de saúde também. Então, assim, para finalizar, eu queria passar algumas mensagens. Primeiro, agradecer a pergunta foi muito pertinente, né? Assim, a gente tem que mudar o mindset e nós temos uma responsabilidade sobre isso, né? Diálise peritoneal não é fim
não é a última alternativa. Tem países de primeiro mundo que têm programas que chamam diálise peritoneal primeiro, né? É a primeira. O México tem um percentual gigantesco de pacientes em diálise peritoneal, né? Mas Inglaterra, Canadá tem programas de oferecer primeiro a diálise peritoneal, não há nenhum equívoco. Eu, particularmente, adoto essa conduta no meu consultório. E acho que chamar atenção para o dever que nós temos de tentar mudar o estigma da diálise, né? Acho que isso é uma preocupação que todos nós, trabalhadores da diálise, temos que ter, né? Com esse arsenal terapêutico que é cada vez maior, nós estamos num momento muito propício. Por um lado, nós estamos vendo um momento de crise financeira, que a nefrologia passa, é inegável, tanto SUS quanto operadores de saúde, mas, por outro lado, a gente tem passado a ter condições de ofertar uma gama de tratamentos mais ampla, que vai atender o perfil de cada paciente. E acho que esse é o grande dever do profissional da diálise, né? É tentar eliminar o estigma da década de 90, década de 80, que nós tínhamos tecnologias que, de fato, hoje parecem absolutamente arcaicas, mas que, à época, foram importantes porque salvaram muitas vidas, né? Quero agradecer as minhas colegas, né, pela discussão riquíssima e agradecer a paciência de vocês conosco. Obrigado.